Mais um episódio do Ressoa aqui. Estamos bem felizes, né, Pri, Finalmente conseguimos. Eu preciso dizer que parte disso é culpa minha, né, gente? Porque quem me conhece sabe que eu trabalho em outras coisas também, né? E aí, pra gente conseguir fechar a agenda é meio complicado, né, amiga? Mas deu tudo a tua certo, né? agenda, a agenda dela, Ah, é a agenda da Dene. né, e Sim. fechar tudo isso. Mas nós sabemos que hoje é o dia que o Senhor preparou para nós, Sim. para esse tempo Presenteou a gente com esse dia maravilhoso, maravilhoso, esse céu sem nuvens, né? Verdade. céu de brigadeiro. Sim. E quem que é a nossa convidada? Quem que é a nossa convidada? Dene, tem quantos anos? Trabalha com o quê? Quem é a Dene? Ó, sou filha amada de Deus em Amém. primeiro lugar, né? Sim. Glória a Deus por esse momento aqui com vocês. Sou mãe do Guilherme, de 15 anos, solteira, sou cabeleireira, maquiadora, visagista, encerrando uma fase como empresária. Não é fácil, né? Não é Não é fácil, fácil, amiga. não é fácil, mas também a gente tem... Hoje eu vejo assim como Deus me deu tanta maturidade em ajudar a compreender quando os ciclos se encerram, né? E se encerram coisas boas também, né? Eu lembro que a gente conversava sobre isso na academia às vezes, sabia? Sim, Da questão dos ciclos, quando o ciclo, fases. das fases. É verdade. Eu lembro da Conversava, gente, tanta né? conversa, né? Em tão pouco tempo a gente Aham. conseguia compartilhar muita Sim. coisa, né? Disso floresceu uma amizade É já, né, verdade. Pri? Atualmente estou com 43 anos, daqui uns dias 44. Muito feliz, né? Mais uma fase que começa. Mas sobre os ciclos, né, que a gente estava falando, encerramento, maturidade, teve aquele nosso culto de mulheres lá, né, na nossa igreja, que quando a pastora falou sobre a bagagem na mochila, e a gente Sim. compreender que a mochila está pesando, precisa olhar para ela e esvaziar, e quando olha assim, a princípio parece que é só coisas ruins que vão pesando na nossa bagagem, né? E ela chegou num momento lá que ela falou que às vezes tem ciclos e coisas boas que começam a pesar porque elas já não fazem mais sentido e a gente precisa deixar de carregar elas para transbordar coisas novas de Deus na nossa vida, né? E eu tô vendo essa fase como exatamente isso. Às vezes, um presente, então, Um presente. né? Mas eu quero começar essa conversa com uma pergunta. Sim. Eu quero que a Dene me diga como é que vocês fazem uma escova linda no salão e a gente não consegue fazer em casa? Gente, eu juro pra vocês que até secador de salão eu comprei, mas não adianta. A escova que vocês usam eu uso, o secador que vocês usam eu uso e a escova não fica igual. Tem que ter alguma coisa, gente, por trás, não é possível. O shampoo, vocês compram o mesmo shampoo, os mesmos produtos, porque hoje é tudo tão acessível, né, na internet. Eu sempre falo, quando eu era jovem lá, a gente não tinha acesso a produtos importados, Não. coisas com mais tecnologia, ou até mesmo as ferramentas como secador, Babyliss, não existia assim de acesso fácil, né, pra gente. Mas eu também gostaria de conseguir responder essa pergunta, porque eu mesma não consigo Gente, fazer é isso assim, sozinha. é assim, ó. A gente chega lá para fazer alguma coisa e o cabelo da gente tá assim virado, a gente tá virado uma bruxa. Eu vou falar primeiro, às vezes estou virada numa bruxa. Fala por mim também. E aí eles pegam assim, ó, tchum, 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 quatro vezes assim, ó, e o cabelo sai maravilhoso, sabe? Lindo, alinhado. E quando a gente faz, parece que a gente fez assim no banheiro úmido, porque a gente sai tudo assim. Verdade, verdade. Mas enfim. Também, quantos anos estudando? Nessa profissão, É, acho que são 17 anos profissionalmente, quase 17 são anos. 17. Não, mas olha, eu vou te falar, viu? Mas esse amor por cabelo, por maquiagem, por essa Beleza. parte estética e beleza, acho não, já nasceu comigo, sabe? Eu era adolescente e já gostava de ficar fazendo as coisas no cabelo dos outros, até mesmo cortar, gente. Eu pegava tesoura de costura e cortava o cabelo. As pessoas falavam, eu tinha acho que 14 anos. Tinha uma vizinha nossa lá, minha mãe, aplicava coloração nela. Tinha uma vizinha Tu nossa tinha que 14 anos e aplicava coloração? Aham. Uma vizinha nossa que, assim, eu considero ela como minha irmã hoje, né? Os filhos dela, minha sobrinha, porque vivemos anos, assim, como vizinhas lá na região da minha mãe.
E eu cortava o cabelo dela, das crianças, com a tesoura, assim, e não tinha, né, como a gente tem hoje. Hoje, às vezes, a gente vê uma pessoa fazendo, existem inúmeros tutoriais na internet, né? Ah, sim. Claro que a gente se aperfeiçoa A gente tá profissionalmente falando de com quantos cursos, anos né? atrás? Imagina. Isso é 30 anos atrás, Nossa. né? Então, 30 anos atrás. internet, É, nem sei se... O máximo não, que tinha era Aqui, uma revista com fotinhas, né, de passo a passo. Maquiagem eu fazia nessas aí, as revistinhas Capricho e tal, sim, tinha os gente, o passo a capricho, meu passo, Deus do céu. fazia as maquiagens. Tu tinha capricho também? Mas Quando a eu minha vejo mãe como deixava eu comprar. nossa, eu pegava, acho que eu ganhava das minhas primas, aquelas mais velhas, Aham. sabe? Mas sempre ia. Depois eu comecei a, de vez em quando, comprar. Mas é claro, assim, que eu vejo como realmente é o talento que Deus entrega para cada um de nós, né? É o talento. Eu, com certeza, não consigo desenhar o que a Sá desenha, né? Escrever como a Sá escreve. Não consigo exercer o seu trabalho lá, né? Que é jurídico, né? Com certeza, para mim, se eu pegar um documento lá que você destrincha ele em segundos e compreende tudo, eu não vou passar do primeiro parágrafo entendendo nada, né? Porque é um talento que Deus deu para nós. Então, acho que a escova, com relação à diferença de se fazer no salão e fazer em casa, é isso, né? Tem diferença mesmo, enfim. Claro. Mas assim, antes da gente adentrar nas nossas conversas, né? Eu queria saber, assim, Dani, como que está sendo, então, essa mudança de empresária, porque você estava num lugar, passou a ser empresária, e aí optou por Voltar a ser voltar. funcionário. Sim. O que significa para você essa mudança de ciclo? Você já falou que é como tá vendo como um presente, mas até chegar nesse ponto de entender que é um presente, a gente passa por muitas fases, né? Sim. Antes. Aceitação. Aceitação, não entender, nossa, mas por que eu fiz tudo isso e agora? E só quem já passou por uma fase assim de, puxa, tentei, dei tudo de mim e eu vou ter que mudar de rumo de novo, né? Existem alguns pontos ali que a gente amadurece. Você pode abrir pra gente um pouco? Posso, com certeza. Estou aqui para isso. Então, que ponto que eu começo, gente? Eu, eu, hoje eu tenho tudo como é Deus na minha vida. Acho que tudo que está acontecendo e o que vai acontecer daqui para frente e por toda a minha vida está relacionado ao ter encontrado Jesus verdadeiramente e aceitado Ele na minha vida. E isso é o que tem mudado, é o que tem transformado o meu lar, a minha forma de trabalhar, a minha forma de amar as pessoas, a minha forma de querer entregar o meu servir, seja ele o servir de retorno financeiro ou o servir voluntário. Tudo começou nesse encontro, eu creio, assim, sabe? Acho que todas as fases novas, todas as fases que estão vindo, começou aí uma nova vida, né? Que é isso que é. Hoje eu sou nova criatura, né? Não sou mais eu que vivo, é Ele que vive em mim. E essa aceitação, mesmo assim no começo, tem que eu me batizei tem 3 anos, não 2 anos e meio, e que eu comecei a se engatinhar aí, de realmente buscar uma intimidade com Deus, conhecer verdadeiramente, tem 3 anos. E as coisas foram mudando, a minha percepção, minha forma de olhar as coisas foram mudando aos poucos. Sempre que eu estou falando de alguma coisa assim, que eu vou contar alguma história ou, né, alguma coisa para alguém, eu gosto de dizer assim como Deus ele é tão maravilhoso, né, e tão amoroso, que ele vai abrindo brechinhas de pouco a pouco assim na minha vida, tipo espacinhos que eu preciso olhar com verdade, com coragem, com humildade, para daí eu trabalhar aquele ponto, porque vem toda essa parte, né, de que dói, de que precisa aceitar, de que precisa admitir, e daí cada um desses é um processo, né? E eu vivi vários processos desde então, assim como vivi vários processos por toda a minha vida. Porque esse tempo que eu estou falando é quando eu encontrei Jesus e aceitei Ele, né?
Mas ele vem me resgatando desde o tempo que eu nasci, né? Desde antes, desde a barriga da minha mãe, né? Ele me planejou, ele escolheu meu nome, e hoje eu consigo ver isso com muita clareza. E consigo ver em várias fases, acho que dá pra gente fazer uns 5 podcasts. Várias fases na minha vida de que eu não via que era ele. Eu não tinha esse entendimento. Eu não sabia que era o Espírito Santo. Mas hoje, que eu sei, hoje que ele habita em mim, e que eu sei o gosto que ele tem, o cheiro que ele tem, o sabor que ele tem, eu consigo reconhecer lá atrás, quando eu não tinha ele, quantas vezes ele me resgatou. Ele veio com essa oportunidade de me voltar para ele, sabe? Como quando eu usava drogas, quando eu bebia, quando eu vivia pelas coisas do mundo, em várias fases, assim, quando eu falo de usar droga, eu cheguei a usar drogas realmente, drogas pesadas, né? Drogas químicas. Por muito amor à minha família, assim, eu via, né, que era por muito amor e respeito à minha família, o meu pai, que me criaram com muito esforço, eu, meus irmãos, com muito amor. Sempre vinha uma consciência, assim, sabe? Ah, você Voltava. voltava. Isso. Eu não dava aquele último passo, sabe? Que podia me levar realmente para um buraco, assim. Só que daí hoje eu vejo que era Deus. Em várias fases, né? Vivi relacionamento abusivo, narcisista, agressão, né? Então, muitas coisas. E em todos esses momentos existiu alguém que Deus colocou na minha vida, o Espírito Santo tentando falar comigo, que hoje eu consigo compreender que era ele, que era a voz dele, que trazia essa consciência para mim, sabe? E foram anos assim, não foi uma coisa de experimentar, né? Tu pensava na tua família, então, só. Pensava na minha Eu sabe que eu família. passava por isso também? É porque eu acho que é um pouco diferente, porque, Sá, tu nasceu num lar evangélico, né? Sim. É óbvio, todos nós somos falhos, né? Sim. Não há um justo sequer na terra. Só que, para quem nasce num lar cristão, eu nasci num lar cristão, mas eu digo assim, era aquele lar assim, não praticante, digamos, sabe? Com princípios, sempre tive os princípios dos meus pais, enfim. Mas a gente sabe que a realidade de realmente ter aquele encontro com Cristo é diferente, né? São outros princípios, enfim. Você teve os bons princípios da tua família, né, Deni? Isso. Eu também tive. Mas com certeza foi diferente da Sá. Sim. A questão, assim, do ser preservado, sabe? Eu sei que também existem, conheço inúmeras pessoas amigas que nasceram no lar cristão, falaram, ó, eu quero viver o mundo um pouco. E o pai e a mãe chegarem e falarem, tudo bem, estamos aqui para quando você quiser voltar. Existe também Existe. essa situação, né? Sim. Mas assim, eu posso falar do ponto de vista de quem não nasceu num lar, o que as pessoas falam, evangélico, digamos assim, podemos dizer, sei lá. Que vive realmente que Cristo, vive em né? Cristo. Dentro. Isso. Porque eu vejo isso também. Eu fui diferente. criada católica. Só que a gente tinha essa consciência, porque Deus estava ali com a gente de alguma maneira, né? Sim. E uma vez eu conversei, acho que com a minha irmã, ou com os meus filhos. Eu falei assim, fiz muita bobagem na minha vida, mas a consciência sempre me pegou. Sabe aquela coisa de tem tua irmã, tem teu Honrar. pai, tem tua mãe, o que De você está honra, fazendo? né? Porque esse princípio de honra existia, Já né? existia dentro da gente. Eu vejo isso também, porque como que eu falo assim, a semente do crer em Deus e Jesus Cristo foi plantado. Não foi da forma como a gente conhece, como eu conheço hoje, né? Falando de mim, mas a semente foi plantada lá da forma que a minha família colocou. Então eu sempre acreditei em Deus, sempre acreditei em Jesus, que ele nasceu, filho de Deus, que ele morreu e foi crucificado por nós. Eu sempre acreditei nisso. Mas a forma como tudo é essa honra pelos meus pais, por também ser um lar, né, amoroso, muito simples, meus pais, né? Minha mãe cozinheira, meu pai pedreiro,
criaram a gente com muita dificuldade, mas eu sempre enxerguei. O meu pai nunca teve vícios, meu pai nunca foi de bar. Eu comecei a beber e eu, entre dois irmãos homens, eu era a vida louca, né, que se dizia. Meus irmãos não. Como que foi então, assim, Dani? Como que foi tua infância, então? A minha infância foi próxima, sempre próxima dos meus irmãos, a gente é muito unido até hoje, meus pais sempre presentes, estão juntos e vivos, né, e juntos até hoje. Privilégio. Aham. E aí tu foi indo para adolescência? Eu vejo como é aquilo que a gente entende, assim, é buscar preencher um vazio que só o amor de Cristo vai preencher. E eu fiquei buscando isso ansiosamente, mas buscando em lugares, em coisas erradas. Porque não tinha porque é esse ponto, né, que a gente estava falando ali da forma do lar cristão, né, nem a gente falando de religião. Porque eu conheço famílias católicas também que vivem, né, mesmo, né, a gente sabe, ou famílias de outros que vivem Cristo, né? Sim. Sim, é sobre ser Mas cristão, é né? sobre Não ser sobre cristão, religião, ser cristão mesmo, buscar crer ele como alimento, que Cristo assim, veio como único Senhor e Salvador da sua e vida. viver isso, como Viver isso. buscando ser mais semelhante a ele, quando eu compreendi isso verdadeiramente no meu coração, qual a palavra que eu posso usar assim? A minha paixão e a minha devoção por ele se tornou prioridade. Porque no dia que eu compreendi de uma forma assim que eu creio verdadeira, meu coração partiu em olhar para trás e ver o quanto eu não valorizei o sangue dele derramado por mim. E daí tudo mudou. Quando você encontrou o amor. Quando eu encontrei o amor. Aí tudo mudou. Aí eu consegui ver o quanto eu buscava isso ansiosamente na minha vida, em lugares diferentes. Então eu acho que a diferença desse lar, que para mim assim, né, que a gente tá que a Pri colocou, que a gente está tentando dizer, é o como ansiar por Cristo, o quanto conhecer Ele verdadeiramente, intimamente. Isso eu vi que eu fui ensinada a Deus, eu fui ensinada a Jesus, eu acreditei, eu rezava, fazia, né, participava de coisas, rezava aqueles terços, né, repetidamente. Mas eu não fui ensinada a ser íntima de Deus. Eu não fui ensinada a ler a palavra dele e compreender o que ele estava falando para mim. Eu não fui ensinada de que ele é um pai amoroso. Eu fui ensinada de que ele era um Deus que castigava. Isso. Eu não fui ensinada realmente o que era o sacrifício de Jesus por nós. E por que do sacrifício? Eu não tinha todo esse entendimento, entendeu? Não tinha, não foi tipo lá, não estou julgando, né, os católicos, que nem eu falei, foi lá começou, a semente foi plantada. Sim. Mas lá na catequese, ninguém me ensinou como Deus amava tanto a nós, que ele entregou o seu filho, que essa era a única forma de redimir os nossos pecados. Não foi exatamente essa entrega. Filho de Deus, tá, morreu. Mas não, sabe, aquele destrinchar, aquele detalhe, aquela coisa que faz a diferença, que faz a gente morrer de amor por ele. Eu não fui ensinada isso lá. Mas também tudo tem propósito, né? Exato. Eu falo que pouco tempo atrás, acho que foi antes do último workshop com a Gabi, antes dela ir embora, me veio uma analogia, tipo assim, quando a gente nasce, né, tem milhões de ramificações, de possibilidades para nossa vida. A gente é um papelzinho em branco, né? Porque ele ama tanto que ele deixou o livre-arbítrio, né? Algumas pessoas, eu já ouvi, de eu falar alguma coisa, a pessoa fala assim, ai, mas por que ele deixou esse livre-arbítrio? Podia fazer, e daí não ter gente matando e não sei o que. Porque ele não queria marionetes, ele quer, né, que a gente busque ele por amor. E a Bíblia Por fala desejar justamente isso, né? É Por isso, desejar claro. ele. Porque é igual a gente para os nossos filhos. Eu quero que meu filho seja um bonequinho que faça exatamente o que eu quero. Claro que tem momentos que a gente se irrita, que a gente se altera, que a gente queria que sim, eles passassem um pano exatamente do jeito que a gente quer, ou que varresse, mas cada um vai ter o seu jeito, e assim é ele com a gente, né?
E eu vejo que inúmeras possibilidades, milhões, zilhões, trilhões. Tipo, eu começo lá de bebê, se for por aqui, 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 aqui. Aí vão destrinchar mais vários outros caminhos. E daí depende das minhas escolhas, de cada caminho vão ter várias outras possibilidades. Mas em cada uma dessas possibilidades, ele tem um plano de resgate para a minha vida. Então, não importa por onde a gente passar, vai ter crescimento, vai ser usado cada lágrima, cada experiência, principalmente as experiências negativas, gente. Não tem ninguém que eu conheço que passou por dor, por sofrimento e que conseguiu avançar e que se arrependa do que passou. Eu passei por luto, a perda do pai do meu filho, mas eu consigo ver a mão de Deus nisso, entende? Para alguma pessoa pode ver como, nossa, que horror, né? Ela ficou viúva, perdeu, e ver que tem algo bom, eu vejo. Eu consigo ver, sim, que tem algo Depois bom de que Deus muito fez tempo. através disso, depois de muito tempo, porque eu sei como estava sendo a nossa vida, né? Eu sei que ele tinha o temor do jeito dele. Ele tinha? Ele tinha o temor do jeito dele. Eu não posso dizer se ele aceitou Jesus como a gente, A gente né? podia falar um pouquinho, né, disso. O que Sim. você acha, Dani? Claro. Quando que você conheceu ele? Como que era o nome dele? Marcelo. Aqui em Cascavel? Aqui em Vocês Cascavel, aham. Eu conheci Marcelo, nossa, lembrar ano agora vai ser difícil, Não, mas eu acho não que eu precisa. tinha, eu tinha acho que 19 ou 20 anos, e ele era mais novo Você que já eu. estava trabalhando com beleza. Não, tava recém tinha terminado o segundo grau e E você começado. estava nessa tua busca Profissional? de anseio, aquela coisa que você não sabe o que que te falta. Você estava nessa busca ou você não percebia? Hoje eu não vejo, lá eu não via nada. Você vivia. Eu vivia uma vida louca e gostava dela. Ah, tá. Como tudo que, Era que, isso que eu né, queria que é saber. Não vício. foi ele que te apresentou. Não, eu já Te conhecia, apresentou já. as drogas. Não, não foi ele, eu já conhecia. Eu conheci ele porque eu fui pegar droga com ele por indicação. Tá. Com quantos anos você conheceu droga? Droga? Eu comecei a fumar cigarro com 13 anos. 13 Na anos. escola. Na verdade, acho que foi amigas da rua, assim, do bairro, sabe? Nem foi na escola. Você era tipo uma menina barra pesada? Eu era uma menina assim, marrenta, bravinha, sabe? Aquela. Que dava medo Isso. nas outras? Exatamente. Provavelmente você ia me bater na escola. Porque eu era banana. Sério, Sara? Eu era. A Gabi Ai, falou a mesma saco. coisa pra mim quando a gente conversava sobre isso. Ai, amiga, você ia ser aquelas que ficavam fazendo bullying comigo e queria me bater. Ainda bem que eu já te conheci. Eu era essa E nem é pra pessoa. acreditar, né? Eu Tanto sempre fui amorosa, assim. é. Eu sempre fui assim, comunicativa, amorosa também, mas eu tinha esse mecanismo de defesa, sabe? Uma máscara, tipo uma máscara de ferro, assim. Eu não sei, em algum momento ali as coisas distorceram na minha mente. Cresci com 2 irmãos, então eu sempre tinha que estar me defendendo, porque a gente brigava na porrada mesmo, né? Meus irmãos, a gente fervia aquela casa. Nossos pais deixavam a gente sozinha, eu trabalhar desde pequenininho, enfim. Mas também a gente se defendia. E em algum momento, alguma coisa me fez ser assim. Em algum momento, não, hoje eu já sei qual foi o momento. Não é que eu não quero falar, minha mãe não vai assistir esse podcast. Ela vai cansar. Há um tempo atrás, teve um retiro da igreja lá do 30 Semanas, onde eu veio uma memória, assim, de infância, que eu não tinha, assim, consciência dessa memória. Eu lembrava que eu dizia, na adolescência, de que eu não queria ter um marido, de que eu não queria casar, que eu queria ter um filho, mas não queria ter marido. Dizia isso, e eu falava isso por muito tempo, muitos anos. Nesse retiro, né, a gente vai resgatando lá memórias, vai escrevendo, né, memórias. E nesse escrever memórias, o Espírito Santo me trouxe várias memórias. Tipo, também foi o primeiro sonho. E o meu primeiro sonho de infância, que diz que é o que Deus coloca, né, no nosso coração, era ter uma família.
era ter uma família, assim, um marido, os filhos, Uhum. uma família grande. Mas devido às dores da minha mãe, assim, ela é casada com meu pai, mas eu não sei, ela casou com 15 anos, as expectativas que ela tinha de uma vida de casada, né, casou, ela passou a ver como o casar virgem e devotar como um peso. Assim como ela sempre via o cuidar da casa como um peso. Ela teve uma vida sofrida, eu compreendo plenamente, né? Trabalho, eu era diarista, andava de a pé, enfim, chegava, tinha toda uma casa para limpar, um monte de filho, e muito diferente do que a gente limpa hoje, né? Hoje a gente tem milhões de eletrodomésticos que ajudam, né? Eles não tinham nada, eu lembro dela batendo roupa no tanque. Enfim, então eu via ela limpando a casa sempre muito raivosa. E ela se queixava muito da questão de casamento na intimidade. Ela se queixava da intimidade. Hoje eu consigo ver assim que ela ansiava por mais, sabe? Temos um amor É assim, um sonho de menina. uma intimidade sexual com mais, sabe? Mais amor. Mais amor. E É que a mulher, eu acho eu que acho que a mulher, eu acho que da minha mãe não era nem de mais amor, sabe? Na verdade, eu acho que ela fervia mais pelo do mundo. ah, Entende? Pelas coisas que ela falava assim comigo, ela ela tipo, casou muito cedo, conheceu uma pessoa, foi o único namorado e né? 15 casou. anos. E depois acho que aqui na cidade que eles casaram, no sítio e tal, as pessoas talvez que ela começou a conviver, os papos que saíam de mulheres que não tiveram um só relacionamento, como o sexo era, né? E tudo isso, pode falar, né, sobre isso. Sim. Como era o sexo, digamos, sabe? Coisa do mundo, né? Que a gente entende hoje. Então, parece que para ela era muito brando o que ela vivia com meu pai. Então, ela se queixava que era pouco. E ela queixava isso para mim, que eu tinha 12 anos, E aí você 13 foi anos. construindo. E aí isso foi né, eu hoje entendo que Satanás usou isso para construir uma fortaleza na minha mente disso, sabe, sobre isso. E dizer assim, que a minha mãe chegou a dizer para mim, você não precisa casar virgem, Uhum. porque depois você vai, né, se arrepender ou coisa assim. E e dali para frente, nesse dia, nesse retiro, eu consegui lembrar que dali para frente eu comecei a afirmar isso, de que eu não precisava ter um marido, que eu queria ter um filho, porque eu sempre amei criança. Posso fazer um parênteses aqui? Claro. Gente, é muito sério. Mães que acham que filhas são amigas. Isso é um problema. Ah, mulheres, vocês precisam de amigas da idade de vocês. E se vocês não têm, vai para a psicóloga conversar. É. É verdade. Não pegue sua filha como amiga. Não fale o que acontece na intimidade com seu marido. Não converse achando que porque ela te ouve e ela ama, ela tem você como nossa referencial, você tem o direito de estragar a ingenuidade, a pureza da mente da sua filha. A minha mãe também, ela fez isso comigo. Ela falava da intimidade do meu pai, e isso me fez ter raiva do meu pai. Ah, eu também. E só lá pelos meus 38 anos eu descobri que meu pai não era carrasco. Eu estava numa posição hierárquica, né? Pai, mãe e filhos, Sim. né? E como eu sempre ouvi muitas coisas, muitas queixas da minha mãe, eu que era filha, eu fiquei aqui entre meu pai e minha mãe. E eu era escudo da minha mãe. E isso, nossa, estragou muita coisa na minha vida adulta com relação ao meu pai. Graças a Deus, depois eu tive tempo ainda de ter esse tempo de perdão com meu pai antes dele falecer. Mas era um parênteses que eu queria. Importante, Gente, sabe? olha, são duas mulheres entre três Sim. que tiveram a sua pureza, a sua inocência corrompida porque as mães não tiveram sabedoria. Elas precisavam falar com outras mulheres Sim. e não com Preservar as as filhas. filhas. Preservar. Filho é para ser amado e Sim. preservado e ponto. E ponto. É verdade. E eu vou fazer só mais um parênteses também antes da Dani continuar, porque assim,
para vocês verem como as situações podem ser diferentes, tá? Uhum. Mas vocês vão entender o que eu quero dizer. Elas são, mas elas não são. Por exemplo, eu sempre tive um problema com querer ser mãe. A Dani falou que ela sempre quis, né? Uhum. Eu não. E eu tenho 2 filhos. Mas eu não, eu tenho amigas que desde criança, o que você quer ser quando crescer? Quero ser mãe. Uhum. Eu nunca tive esse desejo. Nossa, eu queria ser mãe. Eu também, nunca desde tive. Eu fui criança. começar a pensar na maternidade. Nossa, eu já tinha muitos anos de casada. Eu já tinha, nossa, 30 e poucos anos, quando eu fui pensar nisso. Por quê? Porque eu vi a minha mãe cuidando da minha irmã. Nós temos quase 9 anos de diferença. Aham. E a minha irmã, ela teve muita cólica. Então ela chorava a noite inteira. Ah, E aí eu ia dormir num quarto, porque eu estudava de manhã e meu pai tinha que trabalhar. Então a gente ia dormir num quarto mais isolado. E ela ficava lá à madrugada cuidando da minha irmã, que sofria de cólica. E aquilo me causou um trauma, gente. Um trauma que vocês não têm noção. Eu sei que parece, Não, sabe, uma faz muito coisa, sentido. mas o que eu quero dizer com isso. A criança é uma esponja. é uma esponja, É uma né? esponja. Olha, a gente nem E isso imagina. me marcou. E eu consigo hoje dizer, né, que o meu trauma era em função disso. Que o meu trauma, de repente, de não querer ser mãe era em função disso, entendeu? Que eu Sim. não querer ser mãe tinha um trauma. E o trauma era esse, melhor dizendo. Uhum. Você entende? Sim, sim, faz muito sentido. Então, assim, e com certeza eu tenho vários outros, né, que eu carrego até hoje, que ao longo dos anos da minha vida eu fui criando maturidade e eu fui, não, aquilo aconteceu, mas por isso fui racionalizando, né? Sim. E aí fui entendendo e assim, é um erro? É, essa questão que vocês reportaram. Por outro lado, eu penso assim, era o que tinha, Era o que tinha, com certeza. sabe, Sá? Não, eu Né? não coloco, assim, culpa na minha Não, mãe, de isso. forma Não, com alguma, certeza. Te conhecendo, eu sei que tu porque não faz Eu isso. também Porque sei. Né? Aham. Era o ela que... não tinha, A gente, sabedoria. não tinha Não sabedoria. tinha. Gente, e outra, É, ela aprendeu no sistema bruto, isso. foi educada no Sim. sistema bruto. A tua mãe é daqui? Exatamente. Ela é gaúcha. Ah, ela é gaúcha. Tu é daqui, Sá? Eu sou nascida aqui. Ela é gaúcha e foi um sistema bruto, não tem. Imagina, Sim, de a minha certo mãe no também. interior, não sei. Não sei. Sim, veio do interior, interior, do Rio Grande do né? Sul Então, e 9 A minha mãe filhos. também Nossa. não julgo, sim. E com certeza ela entregou, ela fez isso na expectativa de que eu tivesse uma experiência, uma vivência melhor do que a dela, Uhum. né? Com certeza. A expectativa. Mas Com quando a certeza. gente aqui conversando com tal, para outras mães, alcance de uma forma diferente, que vai Isso. conseguir olhar, né, detalhes assim, que as nossas mães não puderam, porque não é porque elas eram ruins de forma alguma, né? Ou más. É porque elas não tinham realmente conhecimento, sabedoria, não tinha noção, Sim. nem um décimo do que a gente tem hoje, né? Com Do que a gente pode alcançar de leitura, de conhecimento. Minha mãe nem lê direito, não sabe. Então, era realmente das pessoas ao redor, né? Mas aquilo realmente enraizou e eu fui ver isso só. E aquilo que a Sá falou, que eu ainda nem tinha chegado, isso me afastou do meu pai. Porque eu fui tomando aquela dor. Porque era descarregado em cima de um adolescente que já está cheio de dúvidas, de coisas, tentando hormônios entender ali, né? os hormônios, tentando criar, né? A gente termina, né, de formar a nossa personalidade ali na adolescência, até os 14 anos, né? Através da nossa vivência, nossas experiências, os exemplos, ali as esponjinhas absorvendo. E aqui, 14 anos, né, se estabelece uma personalidade que se arrasta. Hoje eu posso dizer que se arrastou até eu encontrar Jesus. Aquela mentalidade formada até ali, com aqueles bloqueios, com aqueles traumas, com aquelas, né? Com tudo que eu ouvi. E ainda fui pegando mais. E ali eu me afastei. Realmente eu via meu pai, por uma boa fase, como ruim. E ao mesmo tempo que ela fazia isso, ela fez isso, ela quis me dar muita liberdade. Nossa, aí... Então ela começou a eu comecei já a querer sair com 13, 14 anos.
E naquele tempo era comum, no tipo de família, Eu também. né? A gente já Era saía para comum. balada, baile, Sim. e deixava. E Sim. daí, quando meu pai não queria deixar, ela ficava lá nos ouvidos dele até ele deixar. Entendeu? Então ela foi me dando. Aí de repente lá com o quê? 14 anos, 15 anos, eu já estava sendo autorizada a dormir na casa de amigas. Esses dias eu estava pensando sobre isso. Não existia telefone na minha casa. Na casa da minha amiga tinha. Que daí eu já fui estudando auxiliadora, porque minha mãe trabalhava lá, era bolsista e tal, tal, tal. Na casa da minha amiga, que inclusive é da nossa igreja, essa minha amiga, a Fertonial. Nossa, A gente que se conhece desde legal. os 14 anos. E o tio Sérgio e a tia Sandra, que são os pais dela, são bênção. Claro, quando a gente ia voltar para casa, eles levavam lá em casa, mas hoje, né, eles eram uma família abençoada. Mas meus pais não conheciam eles, não sabiam, né, quem era, não sabiam nem onde moravam, gente. Porque meus pais não tinham carro, meus pais não dirigiam, entende? E eu só ia autorizada a ficar lá na casa dela, às vezes na sexta-feira, depois da aula, voltava no domingo. Então, não tinha comunicação. Então, eu tive muita liberdade para experimentar muitas coisas, desde nova. E graças a Deus, ele sempre teve no meu caminho com pessoas boas. Graças a Deus, não passei por nenhuma experiência de tentativa de abuso, ou coisa assim, como eu já vi muitos testemunhos, né? Realmente as experiências foram mais relacionadas a acesso à bebida, acesso à droga, o gostar disso, porque acho que todas nós aqui sabemos que essas coisas do mundo são sedutoras e são gostosas. Ninguém pode dizer que experimentar droga, bebida não dá uma sensação de prazer Se não enganoso. desse, não viciava. Se fosse prazer, ruim, sim. totalmente ruim. Sexo, a mesma coisa, né? E esse ainda eu demorei um pouco para chegar nele lá. Eu tinha as minhas próprias barreiras, sabe, com relação a isso. Mas também depois tive, né, experiência muito antes de casar. Aí, enfim, isso foi lá, assim, então esse meu contato com a droga começou ali por volta de... Tive ali com perto de 14 anos um contato com Deu maconha. Aí depois eu fui, né, eu reprovei de ano, daí fui obrigada a estudar lá na auxiliadora pela minha mãe, aí meu pai, todo mundo fez uma pressão, meu irmão mais velho, né, já tinha quase 18 anos, foi todo um furdunfo assim lá na casa. Aí fui colocada para estudar na auxiliadora, daí isso deu um tempo, porque daí eu me envolvi ali, era um rolê diferente, né, do que eu vivia lá no bairro, digamos, né. Eu vivia no bairro ali, isso era normal sair nessa idade e beber. Ali um pouco nas No pessoas colégio particular, né? Pra quem particular é de e tal, Cascavel. eu demorei, não muda muito, a gente não pode se iludir com relação a drogas, viu? Não muda, pelo contrário, até tem mais. Porque eles têm mais, eles têm dinheiro, né? Tem acesso, Hoje tá tudo mais rolado, mas o que demorou foi eu conhecer pessoas desse meio no colégio particular. Eu conheci primeiro pessoas normais, digamos assim, né? E daí eu fui viver uma adolescência, vivi um período de uma adolescência um pouco mais saudável, experimentei. Aí as festinha americana, que começava às 7 da noite e terminava à meia-noite. Aí lá, de vez em quando, podia ir na BL, mas daí a gente era deixada lá pelo pai de alguém, marcava o horário, ó, 1 hora da manhã, tô aqui na porta, se você não sair, eu entro. O tio Sérgio era assim, né, o pai da Fer. Se não estiver aqui na porta, eu vou entrar e vou anunciar, porque Deus, os pais entravam e anunciavam, né? Fulano de tal, pedia para os caras Que anunciar. vergonha, Seu né? pai está na portaria te aguardando. Acontecia Ninguém muito, eu queria, lembro, na né? BL, Ninguém queria. ninguém queria. Então a gente ia. E quando eu estava livre lá nesses rolês do bairro, não, eles até davam horário, "Ah, tem que chegar até tal hora. Mas se eu esticasse um pouco mais, entendeu? Não tinha né? Eles não tinham como ir lá e me buscar e tal. Enfim, vivi um tempo assim nesse rolê mais saudável. Depois, com o tempo, fui conhecendo a malandragem também, porque eu tinha esse meu jeito e tal, né? E, enfim, já voltei a ter acesso à droga, acho por volta dos 15, um ano depois, mais ou menos. Mas não tinha dinheiro, não era uma coisa com frequência. Depois, começando a trabalhar, aquilo começou, né? Aí mais gente, rolê de amigos, círculos de amizade que eu vivi por anos ali na época do segundo grau, que a gente já teve quebras de relacionamento, assim, acho que umas 2 fases na vida. Hoje a gente não tá mais próximo, mas é tão lindo de ver porque todos foram resgatados por Jesus. Olha.
que legal. Aham, é muito lindo. Do teu círculo todos. Do meu círculo ali, dessas mais próximas ali, que eram duas irmãs que a gente estudou junto na mesma sala, os pais delas também, uma bênção na minha vida, tenho muita gratidão. Inclusive, uma dessas irmãs, assim, Deus tem falado muito no meu coração nos últimos dias que eu preciso falar com ela, porque tem algo que eu preciso pedir perdão para ela, que foi ficado como resolvido, mas eu nunca abri a minha boca para pedir perdão e eu preciso fazer isso. Aí elas duas, o Adriano, o marido dela, que era a gente tudo nesse meio ali, sabe? Bem próximas, assim, os quatro. Os quatro encontraram Jesus e vivem uma nova vida hoje. E eu sou muito feliz por isso. E podem testemunhar hoje. E Amém. podemos testemunhar hoje. Aí, nesse meio tempo ali, final do segundo grau, que eu conheci o pai do Gui. Através disso, aí começamos um relacionamento, um namoro ali. Imagina, ele era moleque, ele tinha 17 anos e eu tinha 20. Eu era mais velha. Gente, eu achava que ele era bem mais velho. Não, o Marcelo era um moleque. Você visse, ele morreu com 25, quase 26. 25 Nossa, anos que ele morreu. visão totalmente diferente que eu tinha, assim. Ele morreu com 25 anos, uma cara parecia que tinha 17 com 25. Mas ele teve muitas coisas. A gente vê muitas coisas, claro, boas, né? Sempre tem, a gente fica, mas se tornou realmente um relacionamento tóxico ali, onde eu era muito codependente, né? Então, codependência, né, tem os dois lados. Então, eu era passiva, ele era o ativo. Ele trabalhava? Ele vendia droga. O trabalho Ele dele era traficante? Ele Ele era era traficante. quando eu conheci ele. Ah, você conheceu, tipo, na boca? Na boca, Fui pegar droga com ele. com ele. Aí vocês se conheceram. Aí a gente se E conheceu. ele era um traficante. E ele era traficante. Tá, tu tinha... E você sabia 19, que ele era 19. traficante? Claro, você Sim, foi buscar gente, ele droga. era menor de idade, com certeza. Ele era menor de idade. E daí, Denise, que coisa legal. As pessoas ficam muito... Então, tem gente que quando eu falo que eu fumava cigarro, as pessoas já ficam chocadas. Mas você não tem cara, gente. Por isso que ele não pode se iludir com cara, né? Mas amém, amém. Mas amém, Olha sim, com que, certeza. que Acho que fica tem muita mais coisa pra assim, fazer. impressionante. Vamos fazer parte 1, parte 2, parte 3. Fica mais impressionante ainda esse testemunho, né? Que você se envolveu com alguém realmente em barra pesada. Esses dias foi uma mulher na igreja, ela deu um testemunho, vocês viram? Que ela era... Ela deu a entender que ela era envolvida com tráfico, ela dava golpe nas pessoas, vocês não Que viram? culto foi? Acho Da que eu não noite? vi. Era o da noite? Eu não vi, não, esse. Eu não sei se foi da noite, gente, eu quase nunca vou da noite, eu vou Não, das então, 10h30. não, então com certeza não, amiga. Gente. Ela deu o testemunho Não, ela deu ao vivo? ao vivo. Não, Não? acho que não. Gente, foi Será? muito impressionante, algo muito semelhante. Gente, será que eu vi? Acho que não, porque senão teria Não, é me porque é impactado, chocante, né? é impactante igual a Dani, falar assim, falar. E a gente que conhece ela hoje, né, Dani fala assim, não é só Jesus para fazer isso. Só Né? Jesus pra Centrada, fazer né? Não, Nossa, bem é diferente, meu Deus. Não dá pra. É só Jesus pra fazer Continua que isso. tá muito bom. E aí, Dani, daí você foi lá, adquiriu o produto. E daí fiquei, sei lá, me chamou a atenção aquele magrelinho de olho claro, me interessei, depois fui pegar de novo, e daí a gente foi se conhecendo, de repente começamos, eu estava desempregada na época, verdade, eu tinha saído de um trabalho, estava desempregada, e eu saía para a cidade aqui para o centro para entregar currículo, né, a gente entregava currículo de porta em porta. E eu combinava de encontrar ele. Nessa época eu tinha recém saído dos celulares. Tinha. Acho que naquele ano ali tinha saído o acesso aos celulares quando lançaram, assim, da Claro. Você comprava o aparelho, aí tinha um negócio lá que das 9 da noite às 6 da manhã era SMS de graça. Nossa, gente, eu não lembro disso. Eu sou muito novinha. Era assim. Aí a gente conversava esses horários ali, das 9 da noite às 6 da manhã, já deixava combinado o horário para se encontrar e tal. Eu comecei a encontrar ele todos os dias, fumar maconha junto e tal, e se conhecendo, e foi indo até que a gente começou a namorar. O dia que foi lá na minha casa a primeira vez foi chocante. Meus pais viram, mas é uma criança, você está namorando um menino, adolescente e tal. Foi ainda.
Depois teve um tempo, eu me separei desses meus amigos. Ah, nesse meio tempo, pouco tempo antes de conhecer o Marcelo, na verdade, eu tive contato com o crack. Mentira, Legal, guria, sério? aham. Dele do céu. Aí eu acho que é pesadão, hein, pra sair disso. Pesadíssimo. Eu ia te fazer essa pergunta lá, mas no final. Mas Foi depois, assim, pra muito. sair, sabe? Uhum. Eu não fumava aquela coisa que eles falavam, não sei se vocês sabem, na lata, no cachimbo, pera, era uma coisa que misturava com a maconha e fumava. Não é o Mas haxixe isso, né? Não, Não. o haxixe é É um digamos assim, um concentrado da da maconha. maconha. Isso. Aham. O crack é uma sujeira da cocaína. Ah, É pior, né? Pelo menos sim, é o que sim. diziam, né, pra Uhum. gente. E aí faz esfarelava aquela pedrinha, enrolava junto com a maconha e fumava. Chamavam de melado. Vocês estão querendo saber se contando tudo. Ah, eu já Isso. ouvi falar disso. Isso é o motivo por eu preciso pedir perdão para essa amiga que eu falei para vocês. Uhum. Lá eu fumava, assim, elas sabiam, mas fazia escondido e acabou que por um tempo eu comecei a fumar escondido junto com o namorado dela, que é o atual marido. Uhum. E a gente era muito amigo, todos juntos. Realmente nunca passou de interesse. Mas aí a gente mentia. Eu mentia e ele mentia, porque a gente estava fumando escondido delas, porque a gente estava viciado naquilo ali. Uhum. Ela sabe disso hoje? Aí E chegou você, ao só que você ponto de precisa que ela descobriu de uma maneira muito brutal, triste. triste. E daí foi um romper ali de amizade, assim, brusco, sem conseguir explicar nada. E ao mesmo tempo gerou a desconfiança de que tivesse tido algum relacionamento entre eu e ele, né? Dela, que eu não julgo, pensaria a mesma coisa, porque que tá, né, um homem ou uma mulher se escondendo, né? E hoje mais ainda, entendendo como é em Cristo, né, as coisas. E depois de alguns anos, depois que o Marcelo morreu, a gente se reaproximou. Eu, ela, a irmã dela e tal, né? Voltamos a ter uns anos ali de convívio, mas eu nunca toquei nesse assunto, então eu nunca pedi perdão, né? E eu preciso disso. Mas daí nesse ponto, quando houve esse romper, e isso me veio muito claro, assim, de que eu sou grata a Deus por ter acontecido. Foi muito doído se romper de amizade, que era uma amizade de anos, assim, nossos pais, eu realmente amava elas assim como irmãs, sabe? A gente tinha muita cumplicidade assim junto. E esse romper foi muito sofrido, porque eu fiquei totalmente sozinha, né? Assim, de amizade. Que o meu círculo de amigos estava ali. Aí ficou você e o Marcelo. Aí eu E aí? conheci o Marcelo em Ah, seguida. Logo, tipo, eu nossa. tava meio que conhecendo ele quando isso tudo aconteceu. E daí esse romper foi também o que me fez parar de fumar o melado. Aí você parou. E eu parei. E daí eu conheci o Marcelo. E daí o Marcelo tinha uma filosofia. O Marcelo não bebia. E eu bebia bastante nessa época. Ele não bebia. Ele não fumava crack. Ele não cheirava cocaína. Ele fumava um baseado. Só. Ele tomava refrigerante e fumava cigarro. Ele não tinha. Então, daí ali, como foi ele, eu fui me apegando, né, me apaixonei ali, ele era Ele tinha essa contra essas filosofia? coisas e eu já tinha passado isso dali, então você vê Gostou da filosofia coisa, dele? coisas filosofia dele. ruins, coisas estranhas, mas que eu quero dizer que são a Sim. mão de Deus em detalhes, de pouquinho em pouquinho, mudando a coisa, assim, Sim. a história. E daí eu nunca mais me fumei. É isso que eu ia falar. Então tu foi tirada daquilo ali. Fui tirada daquilo Tá. ali. Foi um romper que gerou muita dor. Entrou uma outra pessoa que depois foi outra história, mas que me tiraram Te tirou daquilo daquilo ali. ali. Me tirou Tudo daquilo bem. ali. Uhum. Ali, nesse tempo aqui, eu gastei dinheiro que não era meu, que era do meu pai, escondido Tu diz em que período? do crack. Ah, tá. Eu pegava Tá. o cartão É dele isso que eu te falo. escondido, tirava o dinheiro, porque lá ele tinha falado que ia me dar, ia comprar uma moto para mim, como ele tinha dado um carrinho lá, um Chevette pro meu irmão mais velho, e eu tomei como meu aquele dinheiro, só que eu fui pegando escondido. Depois aconteceu do meu irmão ir com ele no banco e ver o estouro lá, acho que na época era tipo R$ 4.000, gente, mas R$ 4.000 há anos atrás. Sim. Sim. Eu acho que era isso, o preço de uma moto, 3.000, 4.000, alguma coisa assim.
E daí foi aquele rebuliço na minha casa, E né? ninguém sabia no que você tinha gasto. Ninguém sabia. Ninguém sabia? Ninguém sabia. Não teve uma pressão exata, assim, para saber que eu passei um período ali desempregada. Meu irmão mais velho ficou muito fulo, assim, meu pai ficou muito triste. E eu não tinha maturidade, nem consciência de verdade, porque acho que na verdade eu estava sempre meio entorpecida, sabe? Uhum. Mesmo pela maconha, assim. Eu não era aquela pessoa que era visível. Mesmo que vocês me encontrassem naquele tempo, assim, que era visível, essa é uma maconheira, entendeu? Eu ia para minha casa, eu não ficava largada na rua, não ficava maltrapilha, nem Normal. desarrumada. Eu vivia normal, só que eu fazia isso, entendeu? Ia para os meus pais, honrava, não chegava em casa brigando, batendo boca, não tinha nada disso. Não tinha esses rolês de surtada, nada. Uhum. Eu era a Denise, normal. Não tinha alteração com meus irmãos, não tinha alteração com meus pais, era a mesma pessoa, do mesmo jeito que é sim senhor, sim senhora, bença pai, bença mãe, sempre manteve a mesma coisa. Então eu acho que às vezes eles pensavam, essa menina mas está aí a fazendo alguma decepção. coisa, mas não tinham certeza e nunca chegaram e me perguntaram, sabe? Os pais nunca É o chegaram assim e medo da me resposta, né? perguntaram. Exatamente. Nossa. O meu irmão mais velho, meu irmão mais novo sabia, porque ele sentiu o cheiro, já teve discussões entre nós, aí, mas meu pai e minha mãe acho que preferiam fingir que Uhum. não sabiam, que não tinha certeza, para não encarar aquilo. E daí depois daquilo, teve esse. Aí comecei a namorar o Marcelo, aí vivi anos ali, foram 8 anos, quase 9 anos com ele. De Aí namoro? foram de namoro e morar junto e tudo. Começamos a morar junto, acho que uns 4 anos depois, Vocês demoraram então para ter o Gui. demoramos, eu tive o Gui com 28 anos. Nossa, demorou mesmo. 28 Mas anos. na sequência ele morreu, então. Eu tive uma É. gestação antes, com 24, mas que eu perdi. Aham. Aí, ao mesmo tempo que eu estava grávida, a gente tinha se separado por um tempo. E ele tinha ficado com uma outra pessoa, e essa outra pessoa apareceu grávida. E daí, logo em seguida, eu descobri que eu estava grávida e a gente tinha voltado. Gui tem um irmão? O Gui tem 4 irmãos. 4? Nossa, Dani. Nossa, me deu um branco agora se a Viu? menina é 3 meninas ou 2 meninas. Esqueci, gente. Mas escuta. Não, acho que é 3 meninas e um menino. Tá, tu ficou com ele 4 8 anos. Uhum. E durante este período, ele. Ele me traía. Uhum. Eu demorei dessa primeira aqui, foi num tempo ali, ó. Tipo, a gente estava já há 4 anos junto. Até ali eu não tinha descoberto nenhuma traição. E daí a gente tinha se separado, voltamos. Aí essa mulher apareceu depois de um tempo, que a gente já tinha voltado, dizendo que estava grávida. Eu conhecia, ela sabia quem era, lá do mesmo bairro que ele. Depois eu descobri que estava grávida. Mas aí passou 2 meses, 3 meses, eu perdi e ela teve o menininho, o Murilo, que é uma bênção de rapaz. Hoje o Murilo tá com 19, vai fazer 20. Bom, Fez né? 20 agora recém, em junho. Murilinho, um querido, a gente participei um pouco da infância dele ali, até o pai dele morrer. Depois disso, aí foram tempos assim, e daí começou uns tempos diferentes, sabe? Ele parou de vender droga e começou a fazer rolo, brique, essas coisas, sabe? De carro, de moto e tarará. Só que daí pra frente ele começou a se envolver com cocaína, Ah, começou a beber. tudo que ele não fazia. Aí que começou o rolê de mais Violência. violência. Um ciclo da violência. Daí Isso, começou o ciclo da o violência. ciclo para violência. Aham. Até então, a gente tinha brigas, tinha coisa e tal. Mas E ele de nunca traição tinha- também. Começou dali pra frente. Mas Aham, ele sim. nunca tinha tocado em você, encostado na Não, roça. nem eram brigas muito alteradas, assim, sabe? Depois dali pra frente começaram a ser brigas cada vez mais alteradas, um empurrão, um puxão de cabelo, aquelas conversas daí, porque o noiado, né, que falam, viajava, assim, como se a gente estava num lugar, eu estivesse olhando, o que você tá olhando, não sei o quê. Então eram umas coisas assim, acho que é bem da droga mesmo, né? Do tipo de droga. E daí ali começou traições. Aí teve uma época
Uma irmã dele me falou e tal, fez uma pressão nele, ele não contava, já tinha uma menina grávida dele, e ele não me falava, e ele estava comigo, sabe? Ele começou a viver uma vida dupla comigo e uma outra pessoa. Tipo, se achando, né? A última bolacha do Se pacote. achando o Brad Pitt, né? Tipo, Ó, olho azul ele tinha, né? é verde. Era Aham, verde? verde, olhinho verde. Se achando o Brad Pitt. Vê se tem cabimento. Na cidade de Cascavel tem uma vida dupla, com 2 namoradas. Vivendo, né, em lugares, publicamente, ele em lugares com ela e outros lugares comigo. Mas, enfim, ela estava grávida, aí ela perdeu. A menina morreu. Aí ficou como se tivesse terminado, enfim, depois de um tempo ela grávida de novo. Fui saber só quando ela estava quase ganhando. Aí teve a menina, Mariana. Passou tempos depois, eu perdoei, teve toda a história, um rolê. É a mesma mulher grávida de novo, é isso mesmo. Aí foi a Melissa. Aí briguei, larguei, desisti, abandonei, aí fiquei um bom tempo. Aí vem ele, tarará, toda aquela coisa. Voltei de novo. Nisso que eu voltei, passou um pouco tempo, engravidei do Gui, tomando anticoncepcional. Minha primeira gestação também foi tomando anticoncepcional. Que loucura dele. Ai, engravidei. Ai, me ligando no fogão. Não tem Engravidei do Gui. Aí tive o Gui, o Murilinho convivia com a gente de vez em quando E como dava que era o certo teu ele de relacionamento com a mãe do Murilo? Ela era um pouco difícil, assim. Ela era usuária de drogas mais pesadas, assim. Então, tinha temporadas que ela estava de boa, tinha temporadas que não. Mas logo ali, a guarda do Murilo ficou com a avó materna, que tá. também não era muito fácil. Mas, de vez em quando, ele conseguia pegar o menino, né? Aí ficava com a gente. É bem queridinho. Inclusive, o último Natal do Marcelo, em vida, o Murilo passou com a gente, ficou com a gente naquele ano anterior ali, que o Gui era recém-nascido. Que o Gui nasceu dia 23 de setembro de 2010, que foi nosso último Natal junto, né? E o Murilo estava com a gente. E o Murilo tinha 4 aninhos, eu acho, quando o pai dele morreu. Ou 4 ou quase 4, não tenho certeza. Se ele tinha recém feito 4 ou ele ia fazer 4. Uma gracinha, o Murilo. Aí ficamos ali, engravidei, tive o Gui, nasceu o Gui tinha 4 meses e meio, no dia 12 de fevereiro, nisso passou todas essas fases, né, e brigas e agressão e muitas coisas. Dia 12 de fevereiro de 2011, ele saiu, dia 11, na sexta-feira. Era fevereiro, era para estar calor, mas tava um frio, gente, tava um frio. Chuva, 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 um dia inteiro de chuva. E eu já ia para casa da minha mãe, que eu estava recebendo auxílio maternidade, né? Meu último emprego registrado, eu tinha saído quando estava grávida, feito acerto. Que também é uma pessoa muito abençoada, o seu Moacir, que a esposa dele é nossa cliente, que é lá da nossa igreja, como foi tanta coisa. Onde eu conheci o Lucas, a Thaisa. Olha, que legal! Eu trabalhei com o Lucão lá nessa empresa, eles conheceram o Marcelo. O Lucas, o seu Moacir, a Thaisa, conheceram o Marcelo. E daí tive o Gui. Aí nesse dia, com muita chuva, eu tava na casa, eu ia para casa da minha mãe, já fazia unha. Fazia unha, sobrancelha, depilação. Já tinha decidido que ia ir para a área de cabeleireiro. Eu saí de lá do seu amor para ir para outra coisa, na Roda Par. E eu comecei a atender lá na minha mãe, já na gestação mesmo, né? Aí depois que tive o Gui, ia lá, porque as vizinhanças que eu cresci ali, né? Aí faziam comigo. Aí cortava o cabelo, fazia depilação, fazia sobrancelha, fazia unha, fazia pé e mão. Atendia lá. E daí, que estava muito chovendo, o Marcelo foi à noite buscar a gente, era umas 9 horas da noite quase, eu acho. Buscar lá da minha mãe. O Gui tava com... Como é aquele que tá na boquinha de neném? Boqueiro, sim, é afta. Sapinho. Sapinho, isso aí, sapinho. E com aquela chuva, e a gente ia sair para ir num lugar, sabe, esses bar, mercearia que faziam janta, risoto, galeta, essas coisas assim, na sexta-feira. Tinha um lugar lá que era de uma mulher, lá no São Cristóvão, era um bar de uma mulher, que eu não lembro o nome dela, que de vez em quando eu ia com o Marcelo, que tinha esses jantares, essas jantas assim, né, no lugar lá, galeto e tal. Mas aí tava... Buchada. essas coisas assim, buchada. buchada, vaca atolada, Sim. cada vez era uma coisa, né? Era gostoso, mas era um ambiente, né?
bem propício para tudo. E eu, nesse dia, não falei para ele que eu não ia, porque o Gui tava com sapinho, tava chovendo, era para eu ir, mas eu decidi não ir. Aí ele falou que tudo bem, então que ele ia, mas que ele ia e que ele tinha que receber um negócio, tinha que receber alguma coisa. Ele fazia uns frete, sabe? Além desses brick, fazia uns frete. Na verdade, o sustento garantido mesmo vinha do meu. Dele pingava, porque na maioria também o que entrava acabava indo para gastava. droga, isso. E daí ele foi, e o irmão dele estava morando com a gente esse tempo, verdade. O William tinha 18 anos, estava fazendo os negócios do exército lá, e tinha ido morar com a gente por um tempo. Aí o irmão dele ia com ele também, e na hora o irmão dele falou assim, eu não vou não, eu não vou ficar aqui cuidando da Dani. Nossa, Vou ficar cuidando da Dani e do Gui. que livramento. E não foi. Aí ele foi sozinho. Tava passando aquele Big Brother. Eu lembro até hoje que a gente parou no meio da sala, assim, ele me deu um beijo. Me abraçou, me deu um beijo, se despediu. Eu lembro que nesse dia de manhã, antes da gente sair de casa, que ele tomou um banho, eu deixava a roupa dele arrumadinha, o calçado, sabe, tudo pra ele. E ele foi tomar banho, assim, um jeito que ele jogava. Como pode, né? A gente lembra os trejeitos da pessoa, assim, muito claro. E eu vejo o Gui fazendo, sabe? Igual. Nossa, quando ele fala ou quando ele se move. Nossa, é o que eu vejo, assim, gente, é a sombra Ele do pode, pai né? dele. E ele É. nem conviveu, né, com o pai dele. É muito engraçado isso. E muito lindo. Aí eu lembro que ele jogou a toalha, assim, e falou, bem, ele me chamava de bem. Escolhe uma roupa bem bonita, a melhor roupa para mim, porque Deus tem uma coisa muito boa hoje para mim. Gente, aquela frase ficou na minha mente, assim, até hoje, assim, ela ressoa na minha mente. Deus tem algo muito bom para mim. E eu pus a melhor roupa que ele tinha ali, no caso, né? A camiseta mais nova e tal. Tava usando aquelas polo listada, muito assim, na época, rosa, azul, sabe? São umas coisas assim, descontraídas. Aquele bem clarinho. E ficava lindo nele. E ele foi. Aí, enfim, nesse dia ele foi. Eu fiquei em casa. Como ele tinha muitos negócios de emendar a questão da droga, de falar que já voltava e demorar horrores, chegar só de madrugada. Ele começou a demorar, eu não me importei. Também estava exausta a fase, né? Imagina o Gui, 4 meses, já tinha trabalhado. Deitei lá depois de umas horas, dormi com o Gui na minha cama mesmo, junto comigo, e o controle do portão, eu lembro. Porque se ele chegasse, daí eu abria o portão, né? Fiquei, dormi, cochilei, acordei. Eu acho que era, sei lá, gente, acho que era, não lembro se era quase 3 ou quase 4 horas da manhã, meu celular tocou. E quando eu olhei, era minha mãe. Aí ela falou, eu atendi, falei, mãe? Ela falou assim, filha, tá tudo bem? Falei, sim, tá tudo bem. Ela falou, o Marcelo tá aí? Falei, não, mãe, o Marcelo saiu para voltar logo, mas até agora não voltou. Por quê? Não espera que a mãe já chega aí. Aí quando ela falou isso, eu pensei, aconteceu alguma coisa com meu pai? Porque daí, né, ela queria falar com o Marcelo, ou aconteceu alguma coisa com o Marcelo. Mas claro, já pulei da cama, daí coloquei o Gui no berço, chamei o irmão dele e falei, olha, aconteceu alguma coisa com meu pai ou com o Marcelo. Aí eles, quando eu vi, parou o carro dos meus 2 irmãos, desceu minha irmã, meu Nossa, desceu sobrinho, todo meus mundo, meu irmãos, Deus do minha céu. ex-cunhada, todo mundo. Aí era a notícia que ele tinha morrido. Foi trágico, né? Ele morreu numa briga, esfaqueado. Foi numa briga, Foi numa briga, né? nesse lugar que ele foi. Nesse lugar que ele foi. Não lá onde a gente iria a princípio, né? Foi num. Ele dali, imagina, de droga, de coisa, Já foi foi para de um um lado, foi lugar para para o outro, outro, foi foi para o para outro. outro, foi para outro. Exatamente o que aconteceu, a gente não sabe, porque não teve testemunha que quis dizer. Não Foi sabe quem fez? o dono do estabelecimento. A briga dele foi com o dono do estabelecimento, que daí fugiu do local, tal. Depois ele declarou que foi legítima defesa, que atingiu ele dentro do bar, que ele correu para a caminhonete. Mas no laudo, assim, a perícia, o perito disse que não tinha como ele correr depois de um golpe de faca daquele que ele levou. Enfim, e daí ele estava dentro da caminhonete. Então, que ele, mais provável que foi atingido lá dentro mesmo, né? Mas ninguém testemunhou outra pessoa para dizer, esse processo sumiu. Já tentei procurar, na época eu deixei com uma advogada e tal, e até para uma amiga promotora, uma cliente promotora, eu passei os dados uma vez para ela pesquisar, não achou mais nada. Mais nada. Mas
do julgamento de Deus, né? Uhum, sim. A ele, desse ninguém escapa. E aquilo que eu falei que eu vejo de propósito em tudo, eu não sei, não posso dizer se ele tinha, né, esse aceitado Jesus, porque ele passou em tantos lugares, o Marcelo, e ele ia com pessoas quando ele era pequenininho, porque ele foi criado meio solto, assim, sabe? Não foi criado, ele se criou no mundo solto, os pais separaram, ele era muito pequeno, então, pai alcoólatra, a mãe foi, deixou ele com o pai. Então eu sei que ele foi em muitos lugares e eu prefiro acreditar no meu coração que um desses lugares ele teve uma igreja onde ele aceitou Jesus, onde ele viveu e que esse foi o plano de resgate melhor para a vida dele que podia acontecer nesse momento, sabe? Que ele encontrou paz e que assim eu e o filho dele, que eu posso entregar para o nosso filho o melhor dele, porque eu consigo contar para ele o melhor do pai dele. E nós temos um filho maravilhoso e abençoado, e eu sou grata a ele por isso. O Gui é uma comédia, O né? Gui é. Fala um pouquinho do Gui. Como que é esse menino? Esses dias ela mostrou um vídeo ele falando sobre. Era uma homenagem do Dia das Mães. Ele realmente é uma comédia. Ele tem um concentrado ali de alegria sobre ele, né? Tenho, Ele teu amiga. companheirinho. Ele tá com Ele quantos é anos, Dani? 15, vai fazer 16 em setembro. Ele é realmente uma bênção de Deus na minha vida. Eu acho que todos os filhos são uma bênção, né? Mas eu costumava dizer assim, eu tive muito apoio da minha família, assim, né? Muitas coisas aconteceram e eu costumo dizer que eu estava usando muito isso de dizer que Deus foi muito bom comigo, com esse filho que ele me entregou. Porque ele é generoso, ele é amoroso, ele é paciente, ele passou, né, essa fase de adolescência que eu vejo muitas pessoas, muitas mães se queixando de rebeldia, de explosões de emoção, de ira. E ele não tem, sabe? A explosão dele não chega nem perto do que eu fazia quando eu tinha a idade dele. Mesmo assim, ele é amoroso, mesmo quando ele quer falar para mim alguma coisa que ele não gostou, ele tem um jeito todo especial, sabe? De olhar para as coisas. Ele já está trabalhando há 1 ano e meio Nossa, Dani. e eu não tinha expectativa nenhuma para ele começar a namorar, nem nunca começar a namorar, ó. Não, Profetizando. não, calma, gente, Me calma. espera. Começar a trabalhar, né? Jovem, nem queria. Estudo em colégio estadual, mas o meu irmão lançou essa ideia para ele dele trabalhar com ele e ele ficou super empolgado e ele começou a trabalhar com ele e cada vez mais depois disso, né, de um ano e meio para cá, dos 14 para cá, eu vejo a maturidade nele, assim, sabe, indo de tempo em tempo, assim, dando saltos, assim, e ele assumiu, tipo, a parcela a mensalidade da academia dele. Não, mãe, agora eu pago minha academia. Aí compra um tênis. Ontem ele foi no shopping com 2 amigos. Não precisa de dinheiro, filho? Não, mãe, não precisa, eu só pago o Uber. Então tá bom, ele não me pede mais dinheiro para nada, ele oferece dinheiro. Esses dias ele falou, mãe, sabe aquela carninha que você comprou aquele dia que você fez assim, tipo molho madeira, sabe? Então me fala o nome dessa carne que eu vou ir no mercado com o tio hoje, eu vou comprar dessa carninha pra você fazer. Então ele quer usar, ele quer ajudar, acho que ele foi muito consciente vendo, né, como foi tudo difícil. Como sempre, o financeiro foi algo difícil ali dentro do nosso lar e ao mesmo tempo ele desenvolveu isso assim por si só. E daí eu dizia isso, né, que Deus foi muito bom em me dar esse filho tão bondoso e generoso. E daí duas pessoas bem próximas me corrigiram. Uma hora a pessoa começa chorando. Que me conhecem desde que o Gui era pequenininho, o meu Juliano, que eu sou muito grata, que é O Ju é o teu o meu sócio, né? aham, que eu comecei como assistente dele, a gente trabalha junto há quase 15 anos. E ele conheceu o Gui com 1 aninho, né? E a gente sempre conviveu muito. E ele falou pra mim, ele falou, não. Ele falou, sim, Deus deu um menino lindo. Ele falou, mas não é só Deus. Ele falou, é você. É a mãe que você foi que tá fazendo esse homem que tá se tornando. Com certeza, Dani. Aí, né, quebra o coração da gente quando escuta umas coisas dessas. E como se tentar refletir, daí as pessoas trazem lembrança que a gente não tem, né? E ele Vocês tem como razão. mães também devem Mas ter ele- muito disso, né? Que a gente não lembra de detalhes, assim, E ele tem razão, sabe por quê? Porque as estatísticas mostram que filhos
de famílias assim, onde só a mãe é que cria, né? São filhos que têm mais dificuldades em progredir, sabe? Normalmente são filhos com mais dificuldade, são pessoas com mais dificuldade em progredir, em crescer, em arrumar um trabalho, em casar, família e tal, Sim. sabe? Não tô tirando isso da minha cabeça, né? Isso aí são realmente estudos que são feitos. Sim. E eu acho que o Ju, ele tem razão quando ele fala isso. Claro que a gente sabe que tem a mão do Senhor cuidando dele, do Gui, de ti, desde sempre, Sim, com certeza. né? Mas também se olhe no espelho Não tira o teu mérito. e não tire teu mérito, né? De ter sido uma mãe, com certeza, ali, presente, forte, né? Então, Sim. Então, parabéns. parabéns, Ju. Parabéns. E para fechar, eu acho, Porque os nossos diretores já estão aqui. os nossos Eu só diretores, quero que a Dani conte para nós, então, como que vai ser a nova fase, então, A Dani. nova Onde fase. que vai ser? Você vai trabalhar com o quê? Você falou que é um salão mais voltado para festas. Antes, só queria, né? Porque parece que a gente contou ali e não fechou. Mas o fechamento está lá no nosso início da conversa, né? Até quando você encontrou Jesus. Então, tudo mudou. Tudo mudou. E as suas emoções, elas foram tomadas pelo Senhor e elas foram envolvidas, elas foram curadas. E hoje você é uma nova mulher. Exatamente. O foco mudou. E qual é o foco, então, para essa fase que a Pri falou? O foco Que não é só uma troca, né? De fase. Acendeu não a é luz, só- apagou a luz. É, Não é assim que funciona. Não é assim. Esse processo, na verdade, da mudança, do iniciamento do salão já começou há mais de um ano. Quando, em 2 anos atrás, falassem pra mim, vai acabar essa sociedade, esse salão vai fechar. Eu me fechava totalmente para qualquer um que viesse falar isso pra mim. Com o tempo, as coisas foram mudando, o Senhor foi me mostrando coisas, detalhes. E tu já fui estava vendo totalmente entregue totalmente ao entregue. Senhor. Sim. Tá, mas eu acho que primeiro antes da questão do salão, acho que a Sá quer saber da questão da mudança de visão. Isso, essa visão assim. Eu era cabeleireira, agora eu não sou só cabeleireira. Aonde eu toco, eu levo a glória do Senhor. Sim. Essa mudança, assim, de pensamento. Eu não sei dizer exatamente em que ponto foi isso, mas foi nesse processo aí do entendimento, da minha aceitação. Não é ali que nós sócios tínhamos tomado a decisão de fechar o salão. Mas quando eu, Denise, entendi que essa sociedade ia acabar. E não a nossa amizade, claro, não a nossa convivência, mas que esse tempo ali veio esse entendimento ano passado para mim. E que a princípio foi doído, mas quando ele assentou, ele trouxe alívio. Quando eu aceitei que isso ia acabar, trouxe alívio. E muitos desejos e vontades pro Senhor começaram a tomar conta de mim antes desse entendimento. O desejo de que tudo que eu faça seja para revelar a Ele. De que eu possa me expressar de forma que agrade a Ele. De que eu possa fazer tudo, conversar com a minha cliente, atender de forma que agrade a Ele. Aí parece que nesse tempo aí o foco mudou. O servir, o meu desejo de servir, de fazer, de trabalhar, de tudo para Ele. E aí teve essa mudança dentro de mim, aí o entendimento de que esse ciclo, por isso que eu falei, ele vai dando por capítulos, né? Porque antes isso doía. E depois disso, desse desejo estabelecido no meu coração de fazer tudo para Ele e uma ânsia de que seja feito dessa forma, aí quando veio que isso ia acontecer, que ficou claro que isso ia acontecer, daí aqui já eu, Juliano, Cleiton, como sócios conversando, não foi pesado. Nossa, que legal. Não doeu, entendeu? Foi, assim, alívio.
Claro que tem uma despedida, eu já chorei muito, vou chorar ainda mais. Já chorei ali sábado e tal, né? O último dia é algo lindo que a gente sonhou, que a gente desejou, que a gente plantou, tiveram várias fases. Mas eu vejo que todas as fases de tudo que a gente podia amadurecer, crescer e ser capacitado, né, nesse formato já aconteceu. Tipo, como eu disse assim, esse balde para aquele tempo encheu. E agora eu vou para uma nova terra, para um outro espaço onde tem outras pessoas para me relacionar, para ampliar essa bacia para Deus poder derramar mais e derramar através da minha vida para os outros. Como que foi, assim, mais sucinto, essa transformação de mentalidade? De que foi aos poucos que o Espírito Santo foi aumentando o meu desejo, a minha ânsia de fazer tudo para o Senhor, de entregar tudo no meu trabalho, né, na minha casa. Então, esse desejo de fazer tudo que eu toco, tudo que eu faço, que revele Ele, que eu possa ter liberdade de falar com as pessoas, de me relacionar com as minhas clientes de maneira que agrade a Ele e que não necessariamente todo o tempo vai estar falando dele, que às vezes as pessoas acham que é isso, vai só falar de Jesus. Não, mas é que as pessoas sintam ele através da minha vida, através do meu toque. E parece que eu vi isso, que ele foi me dando essa ânsia e esse desejo. E esse desejo de ter essa liberdade de fazer dessa forma cresceu demais no meu coração, que quando chegou ao ponto de eu, meus sócios ali no final do ano, a gente terminou uma mentoria, essa consciência de que ou a gente contrataria uma equipe para trabalhar e gerir um monte de pessoas, ou a gente fechava. E a decisão de fechar foi tomada, não pesou no meu coração. Ela me deu alívio, porque estava muito claro todo o processo que Deus estava fazendo, sabe? E qual a sua visão agora para esse novo ciclo? Eu estou com grandes expectativas, né, para esse novo ciclo. É um salão maior, vou trabalhar no Felice, vou ser prestadora de serviço, né, assim que é nessa nossa área de cabeleireiros. Cada um tem o seu MEI, presta serviço para uma empresa. E já trabalhávamos assim antigamente, eu e o Ju, que a gente já trabalhava junto em outro salão. Lá também tem todos os tipos de atendimento que eu já fazia, eu vou continuar fazendo, químicas, cortes, tratamentos, maquiagem, mega hair, que eu voltei a trabalhar agora, e a consultoria de visagismo, que é uma coisa que eu quero me capacitar mais, continuar estudando mais, quero aperfeiçoar um método Denise Pergamini, por Jesus Cristo. Lindo! Que é isso que Deus colocou esse desejo no meu coração, de que eu consigo falar hoje que eu posso sonhar mais alto. Amém. Que eu posso desejar ser referência numa área da minha profissão. E é esse desejo que ele colocou no meu coração, de consultoria de visagismo, que as pessoas saibam que a Denise é visagista e trabalha com isso, ajudando mulheres a se conectar com a sua verdadeira identidade e expressar isso através da sua imagem pessoal. Amém. Nossa, que lindo, né? Nossa, Dani, a gente quer te agradecer muito pela disponibilidade e coragem, porque quando a gente tem Cristo, o que a gente passou vira um testemunho. Sim. Não é motivo de vergonha. E quando eu falo isso pra ti, eu falo pra mim também, Sim. né? Pra todas nós, né? Sim. Pra todas as pessoas. É um motivo de... Nossa, a tua vida é um motivo de gratidão. Você é uma vitoriosa. Amém. E a gente Todas agradece nós. de coração por você ter vindo aqui contar a tua história pra gente. De coração aberto, né? Obrigada, tá, Denise? Eu que agradeço vocês Obrigada. por esse tempo precioso, pelo convite maravilhoso. Estou muito feliz de fazer parte, realmente. Estou muito grata, muito grata. Obrigada. Muito feliz. Obrigada. Aí a gente marca um café para continuar a história. Com certeza, tem muitas histórias. E, como vocês puderam perceber, acabou a nossa bateria, acabou. Mas se você quiser ser o nosso patrocinador, A nos gente der mais aceita. equipamentos, capacitação técnica. A gente nós está aqui, né? aceitamos. Aceitamos, né? Nós aceitamos. Mas obrigada por você ter ficado até aqui conosco.
não podemos deixar de pedir que você curta, compartilhe. Com certeza existe alguma amiga sua aí que precisa escutar essa palavra, ouvir esse testemunho. A gente está só começando, mas dia a dia aí, conforme a gente tem a disponibilidade na agenda, a gente vai fazendo vídeos novos nessa. Isso, se você puder comentar quem que você gostaria que a gente conversasse, se fosse possível, né, gente? Daí a E gente qual faz. assunto, de repente, qual Isso. assunto que você gostaria de ouvir aqui nós entrevistando? Olha que linda essa pessoa. É isso. Então vamos ressoar aqui? Vamos lá. Porque ressoa Aqui!